Todos nós temos nossos alimentos favoritos, aquelas guloseimas irresistíveis que fazem nossas papilas gustativas vibrarem. Mas e se você soubesse a verdade obscura por trás de como alguns desses itens adorados são produzidos? O processo pode ser chocante, perturbador e, às vezes, absolutamente repugnante. Prepare-se para descobrir como seus alimentos favoritos são realmente feitos. E por que você pode nunca mais querer comê-los depois de conhecer a verdade. Número 20. Cabelo no seu pão. Já aconteceu de você estar cozinhando e notar um fio de cabelo perdido na sua refeição? Pode ser desagradável, mas normalmente você apenas o remove e segue com o seu dia. Você pode atribuir isso ao seu próprio cabelo caindo em um momento inconveniente. Mas imagine encontrar o cabelo de outra pessoa no alimento que você comprou na loja. Um grito de choque certamente seria uma resposta apropriada. Agora, vamos esclarecer que não estamos falando de cabelos comuns. O cabelo em questão está ligado a um aminoácido específico usado para condicionar o pão e melhorar sua textura. O problema surge porque o método principal para obter esse aminoácido é através da extração de cabelo humano na China. Fábricas coletam grandes quantidades de cabelo de várias fontes, que então processam para criar uma forma líquida desse aminoácido. Essa prática é mais difundida do que muitas pessoas percebem, e sim, é indiscutivelmente nojenta. A ideia de que cabelo humano está sendo reutilizado para uso na produção de alimentos é suficiente para fazer qualquer um se contorcer. A maioria dos consumidores está completamente alheia a esse processo, tornando ainda mais chocante quando descobrem a verdade. Por mais perturbador que seja, é crucial reconhecer até onde alguns fabricantes irão para melhorar seus produtos. Com as regulamentações de segurança alimentar variando entre os países, muitos consumidores podem não saber o que está em seus alimentos. Essa revelação serve como um lembrete da importância de estar informado sobre o que comemos. Então, da próxima vez que você encontrar um cabelo na sua comida, talvez queira pensar duas vezes sobre o que esse cabelo pode representar e perceber que pode ser mais do que apenas um acidente infeliz. Número 19. A verdade chocante sobre o suco. Quando você pensa em suco, provavelmente imagina uma bebida deliciosa que oferece uma mudança refrescante da água, leite ou refrigerante. O suco é frequentemente consumido por seu sabor agradável e potenciais benefícios à saúde, tornando-se uma escolha popular para muitos. Mas e se eu lhe dissesse que um dos seus sucos favoritos pode conter arsênico? Você pode estar se perguntando de qual suco estou falando. A resposta é suco de maçã, é claro. Se você está tomando um agora, talvez queira colocá-lo de lado por um momento. Essa revelação causou um grande alvoroço quando surgiu pela primeira vez, pegando muitas pessoas de surpresa. Não é a primeira vez que surgem preocupações sobre o suco de maçã, e para complicar as coisas, a alegação originou-se do Dr. Oz, que nem sempre é visto como uma fonte confiável. Surpreendentemente, ele estava certo desta vez. Testes conduzidos em várias marcas revelaram que certos lotes de suco de maçã contêm níveis alarmantes de arsênico, o que representa sérios riscos à saúde. É essencial entender de onde vem essa contaminação para compreender o quadro completo. A maior parte do suco de maçã consumido nos Estados Unidos vem da China, um país conhecido por ter regulamentações mais frouxas em relação ao uso de pesticidas em comparação com os Estados Unidos. Essa falta de supervisão permite que substâncias nocivas, como o arsênico, se infiltrem no suco durante as fases de cultivo e processamento. Como resultado, os consumidores estão ingerindo, sem saber, um produto que pode conter produtos químicos perigosos. Essa verdade perturbadora serve como um lembrete de que é vital estar ciente das origens dos alimentos e bebidas que consumimos, levando a uma análise mais cuidadosa das práticas de rotulagem e origem. Número 18. A realidade dos frangos e seus ovos. É provável que você ou alguém que você conhece goste de comer frango. É seguro presumir que muitos de vocês saboreiam diferentes partes do frango preparadas de várias maneiras. Você pode ir ao KFC para o frango frito crocante, preparar peitos de frango na panela elétrica para uma refeição substancial, pegar alguns nuggets de frango para um lanche rápido ou apreciar a versatilidade dos ovos de galinha. Os ovos podem ser cozidos de inúmeras maneiras, seja mexidos, pochê, fritos ou assados, o que é realmente impressionante. No entanto, o aspecto mais chocante não está nas possibilidades culinárias, mas no tratamento das próprias galinhas.
As condições em muitas granjas de frangos são frequentemente deploráveis, levantando sérias preocupações sobre os direitos dos animais. Você pode ter se deparado com imagens ou vídeos perturbadores mostrando galinheiros superlotados, onde as galinhas mal conseguem se mover ou até mesmo esticar as asas. Em alguns casos, essas aves vivem em espaços escuros e apertados, sem acesso à luz natural. Relatórios de várias organizações de direitos dos animais documentaram casos de galinhas sendo espancadas, mutiladas, ou até mesmo submetidas à tortura na busca incessante pela produção de ovos, apenas para serem descartadas quando não são mais consideradas úteis. Essa indústria é repleta de controvérsias, e muitas pessoas se manifestam sobre as implicações éticas em torno das práticas de criação de frangos. Além disso, a conscientização pública sobre essas questões levou a pedidos por maior transparência e práticas mais humanas na criação de aves. Muitos consumidores estão cada vez mais preocupados com a origem de seus alimentos e as condições sob as quais são produzidos. Com vários documentários e exposições lançando luz sobre essas práticas, é evidente que a indústria do frango é um tópico quente. Número 17. A revelação do queijo de cabra. Muitos de vocês provavelmente já provaram queijo de cabra e apreciaram seu sabor único. No entanto, vamos examinar o processo de fabricação do queijo em si. Tradicionalmente, a produção de queijo remonta ao uso de cabras, não apenas seu leite, mas, mais chocantemente, seus estômagos. Esse método pode parecer um pouco desagradável, mas era bastante eficaz. Os primeiros fabricantes de queijo removiam o estômago da cabra e o usavam para transportar leite, aproveitando ao máximo todas as partes do animal. Embora possa ser pouco atraente, essa técnica ajudou a criar o que conhecemos hoje como queijo. Se o leite não fosse processado rapidamente o suficiente, ele coalhava, resultando em coalhada de queijo. Essas coalhadas são totalmente comestíveis e formam a base de muitos tipos de queijos, apesar das cabras serem frequentemente creditadas por esse método ancestral. É provável que práticas semelhantes também ocorressem com ovelhas, vacas e outros animais. A descoberta de que os estômagos de cabras facilitavam a produção de queijo acabou levando à evolução das técnicas de fabricação ao longo do tempo. Então, se você está em busca da essência do queijo tradicional, não precisa procurar além da cabra. Número 16. Atum e metais tóxicos. Talvez esse assunto chame sua atenção. Entre as muitas substâncias nocivas a serem evitadas nos alimentos, o mercúrio se destaca como particularmente perigoso. A exposição excessiva ao mercúrio pode causar uma série de problemas de saúde. Um dos peixes que frequentemente carrega esse risco é o atum. Estudos já demonstraram que o atum pode conter não apenas mercúrio, mas também outros metais pesados como arsênico, chumbo e estanho. Os níveis encontrados podem representar sérias ameaças à saúde, o que torna isso uma preocupação real para os amantes de frutos do mar. Mas o que leva a essa contaminação? A resposta está na poluição crescente das águas onde esses peixes vivem. O atum, embora não consuma diretamente o mercúrio, acumula essas substâncias tóxicas ao longo da cadeia alimentar ao se alimentar de peixes menores que já estão contaminados. Os metais acabam se transferindo para seus corpos. Esse problema não é isolado, é amplamente difundido. Pesquisas testaram diversas marcas de atum e, de forma alarmante, todas apresentaram altos níveis de mercúrio e outros metais nocivos. Essa situação não é apenas desagradável. Pode ser potencialmente letal. Número 15. Sorvete com um toque de castor. Se você achou o tópico anterior desconfortável, prepare-se para este. Sorvete costuma ser considerado uma das sobremesas mais deliciosas do planeta, especialmente para quem não tem intolerância à lactose. Ele vem em uma infinidade de sabores. Pode ser decorado com confeitos e tem fama de levantar o astral. No entanto, se o seu sabor favorito é baunilha, talvez seja hora de repensar. Isso porque você pode estar consumindo um ingrediente surpreendente, parte de um castor. Sim, você leu certo. Quando se trata do sabor de baunilha, existe uma substância conhecida como castoreum, que é derivada de glândulas próximas ao ânus de castores. Esse aromatizante natural pode ser utilizado tanto em produtos com sabor artificial quanto natural de baunilha. A verdade é que a obtenção do castoreum exige a coleta dessas glândulas dos animais, o que já levanta diversas questões. É importante frisar que nem todo produto com sabor de baunilha contém castoreum.
mas uma quantidade considerável ainda o utiliza. Esse extrato já foi tão valorizado que castores chegaram a ser quase levados à extinção por causa dele. Felizmente, essas práticas foram reduzidas, mas se você é fã de sorvete, essa revelação pode esfriar seu entusiasmo rapidinho. Número 14. O corante invisível feito de insetos. Se você está percebendo um padrão aqui, não está sozinho. Muitos corantes alimentares vêm de fontes bem inusitadas, incluindo insetos. Pode-se imaginar que os corantes são criados exclusivamente a partir de substâncias químicas sintéticas, mas não é sempre o caso. Na realidade, certos corantes são obtidos de insetos, e essa prática é mais comum do que você imagina. Por exemplo, você pode ter consumido extrato de cochonilha sem saber. Um corante feito a partir de fêmeas de insetos cochonilhas. Esse ingrediente é frequentemente usado em produtos populares, inclusive de grandes marcas como a Starbucks. O uso da cochonilha remonta a civilizações antigas, especialmente aos astecas, que descobriram sua capacidade de produzir cores vibrantes e duradouras. Nos dias atuais, a demanda por corantes naturais na indústria alimentícia levou a um ressurgimento desse corante derivado de insetos. No entanto, muitos consumidores ficam naturalmente desconfortáveis com a ideia de ingerir insetos, o que tem gerado uma procura por alternativas. Além disso, reações alérgicas ao extrato de cochonilha contribuíram para a sua popularidade decrescente. Como resposta às preocupações dos consumidores, empresas como a Starbucks começaram a eliminar o uso da cochonilha, refletindo as mudanças nas preferências alimentares e exigências do público. Número 13. O ingrediente escondido na coloração dos alimentos. Você pode estar tentando adivinhar em quais alimentos ou produtos o corante chamado tartrazina, ou colar, como é conhecido em alguns rótulos, pode estar presente. A resposta pode te surpreender. Refrigerantes, salgadinhos com sabor artificial, queijos processados e até picles costumam conter esse aditivo. A tartrazina tem origem em resíduos industriais, o que por si só já levanta preocupações significativas de saúde. Ninguém quer imaginar que resíduos de fábricas estão presentes na sua alimentação. Mas o que torna tudo ainda mais preocupante são os efeitos potenciais do corante. Estudos sugerem uma possível ligação entre a tartrazina e hiperatividade em crianças, o que tem alimentado debates sérios sobre sua segurança. Na União Europeia, produtos que contêm tartrazina devem exibir avisos no rótulo para alertar os consumidores. Infelizmente, a situação é mais alarmante nos Estados Unidos, onde a FDA, Agência Reguladora de Alimentos, não exige esse tipo de aviso. Essa falta de transparência levanta sérias dúvidas sobre as prioridades da indústria alimentícia e sobre até que ponto os interesses dos consumidores estão sendo realmente protegidos. Número 12. Ingredientes de peixe na sua cerveja. A cerveja é uma bebida universal que vem sendo apreciada há séculos, oferecendo incontáveis variações e sabores. Embora ela possa proporcionar momentos bastante agradáveis, especialmente em encontros e comemorações, há um lado obscuro que a maioria dos consumidores desconhece. Quando é fabricada com cuidado e precisão, a cerveja pode ser um verdadeiro deleite. Mas o que poucos sabem é que um ingrediente inesperado pode estar presente em sua composição. Isinglass. O isinglass é derivado da bexiga natatória de peixes e vem sendo usado no processo de fabricação de cerveja desde o século XIX. Ele funciona como um agente clarificante, ajudando a deixar a cerveja mais transparente e brilhante, o que é muito apreciado pelos consumidores que gostam de uma bebida visualmente bonita e limpa. No entanto, o uso do isinglass levanta questões importantes para pessoas que evitam produtos de origem animal ou que seguem dietas vegetarianas ou veganas. Apesar da popularidade da cerveja, muitos consumidores simplesmente não têm ideia de que esse ingrediente é de origem animal. Com o crescimento da conscientização sobre o que ingerimos, há um apelo crescente para que as cervejarias substituam o isinglass por alternativas vegetais. Além disso, alguns especialistas apontam que o isinglass pode retirar parte do sabor da cerveja durante o processo de clarificação. Isso gera questionamentos sobre por que essa prática tão comum ainda não é mais abertamente discutida pelas marcas. O equilíbrio entre tradição e preferências alimentares modernas continua a gerar debates intensos na comunidade cervejeira.
E isso só reforça a importância de saber exatamente o que entra na composição das bebidas que consumimos. Número 11. Os ingredientes escondidos do sorvete. Vamos tirar mais um pouco da sua vontade de comer sorvete. Porque sim, eu posso. Já falamos sobre glândulas de castor sendo usadas para aromatizar o sabor de baunilha, mas tem mais uma revelação perturbadora. Alguns sorvetes contêm anticongelante. Não, isso não é piada nem exagero. A substância em questão é o propilenoglicol, um composto comumente utilizado em anticongelantes automotivos, e ele também está presente em várias marcas de sorvete industrializado. Mas por que um composto químico tão controverso estaria no seu doce favorito? Simples. Ele ajuda o sorvete a não congelar demais. Isso garante que o sorvete comprado no supermercado possa ser servido diretamente do pote, sem precisar esperar minutos para amolecer. Além disso, o propilenoglicol reduz a formação de cristais de gelo, o que mantém a textura do produto sempre cremosa e macia. Então, por que essa informação não é amplamente divulgada? Porque essa prática é considerada padrão na indústria. Por esse motivo, os fabricantes muitas vezes não são obrigados a incluir explicitamente o uso do propilenoglicol no rótulo dos produtos. Essa falta de transparência deixa os consumidores no escuro sobre o que estão realmente colocando na boca. Por isso, da próxima vez que você saborear um sorvete pronto para servir, lembre-se, a cremosidade pode ter um preço químico que você nem imaginava. Número 10. Aditivos suspeitos em frutos do mar. Já falamos anteriormente sobre como os peixes podem trazer riscos devido à contaminação, mas agora vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema. Existe uma substância chamada tripolifosfato de sódio que pode estar presente em vários frutos do mar. E muitas vezes, ela sequer é listada nos rótulos. Esse composto é usado para dar aos peixes e mariscos uma aparência mais firme e brilhante. Com isso, os consumidores podem acreditar que estão levando para casa um produto mais fresco e de melhor qualidade. Mas será que esse artifício é realmente necessário? A prática mais comum é mergulhar os frutos do mar em banhos de tripolifosfato de sódio. Esse processo é bastante comum no preparo de camarões e vieiras, por exemplo. No entanto, esse procedimento levanta algumas questões sérias. Se o processo de imersão não for executado corretamente, ele pode deixar os frutos do mar com excesso de água, o que prejudica a textura e o sabor. Mais preocupante ainda é o fato de que o tripolifosfato de sódio foi identificado como um possível neurotóxico em altas concentrações. Isso acende um alerta para consumidores que querem evitar substâncias químicas perigosas em suas refeições. Então, da próxima vez que você for pedir frutos do mar, vale a pena perguntar se as vieiras são secas, não tratadas ou molhadas, imersas nesse aditivo. Essa pergunta simples pode te poupar de riscos desnecessários à saúde. Número 9. O lado obscuro do mel. O mel é geralmente visto como um alimento puro, natural e confiável. E por quê? Provavelmente porque ele é produzido por abelhas, insetos trabalhadores e dedicados que criam essa substância doce para a própria sobrevivência. A qualidade do mel costuma estar associada diretamente ao esforço das abelhas. Porém, existe um aspecto preocupante que não é amplamente conhecido. O mel pode, sim, conter toxinas perigosas. Em alguns casos, um subproduto tóxico pode acabar sendo incorporado ao mel. E quando ingerido, ele pode causar sintomas graves como tontura, suor excessivo, náuseas e até vômitos. Esse fenômeno é conhecido como envenenamento por mel louco, ou Mad Honey Poisoning. Apesar do nome parecer coisa de filme, é uma condição séria. Ela ocorre quando as abelhas coletam néctar de plantas que contêm graianotoxinas, compostos químicos encontrados em flores de rododendros, por exemplo. O resultado é um mel contaminado que pode representar riscos à saúde. Por isso, mesmo produtos aparentemente naturais e seguros exigem atenção. Essa revelação serve como um alerta importante. Até mesmo os alimentos mais puros podem esconder armadilhas invisíveis. Número 8. Manteiga de amendoim e pelo de rato. A manteiga de amendoim é sem dúvida um dos grandes prazeres da vida. Seja na versão cremosa ou crocante, ela combina com torradas, vitaminas, bolos e, claro, o clássico sanduíche com geleia. Parece que não há nada que esse alimento não consiga melhorar. Mas mesmo esse queridinho da cozinha tem seus segredos obscuros. Diferente de outros itens da lista, o problema da manteiga de amendoim não envolve ingredientes adicionados intencionalmente, mas sim a contaminação acidental.
E o nome técnico disso, segundo a FDA, órgão regulador dos Estados Unidos, é contaminantes naturais. E o que seriam esses contaminantes naturais? Fragmentos de insetos e, acredite se quiser, pelos de rato. Isso mesmo. Essas contaminações acontecem nos ambientes onde os amendoins são colhidos, armazenados e processados. O maquinário usado nas fábricas nem sempre consegue filtrar completamente esses elementos indesejáveis, o que significa que pequenas quantidades de sujeira podem acabar no produto final. Embora sejam casos raros e geralmente dentro dos limites aceitáveis para a segurança alimentar, ainda assim é perturbador pensar que seu próximo sanduíche pode conter traços de algo que você jamais colocaria intencionalmente no prato. Número 7. A verdade sobre os McNuggets. Vamos ser sinceros sobre o McDonald's, ok? Está pronto para uma dose de realidade? Quando o assunto é a comida servida por lá, a rede não é exatamente a mais transparente em relação aos ingredientes e aos processos que utiliza. Só de lembrar daquela máquina de sorvete que parece estar sempre quebrada, você já percebe que tem coisa aí. Agora, e se eu te dissesse que os McNuggets, sim, aqueles nuggets que você provavelmente adora desde criança, talvez não sejam feitos inteiramente de frango, como você sempre acreditou? Pode parecer exagero, mas a verdade é que apenas 50% do conteúdo desses nuggets é realmente frango. O restante é composto por ingredientes artificiais, muitos dos quais são, no mínimo, questionáveis. Antes de correr para defender esses nuggets, dizendo que os ingredientes adicionados servem para realçar o sabor, considere de onde vêm algumas dessas substâncias. Entre elas está o dimetilpolisiloxano, um nome difícil de pronunciar e, pior ainda, um composto que é também utilizado na produção de massinha de modelar. Sim, estamos falando daquele brinquedo de criança. Esse ingrediente atua como agente anti-espumante em vários produtos, e embora o McDonald's diga abertamente que ele é aprovado pela FDA e que não há evidências de efeitos colaterais ao consumi-lo, fica a pergunta: será que esse é o nível de segurança que deveríamos aceitar nos alimentos que comemos? Esse tipo de revelação serve como um alerta. Precisamos prestar mais atenção no que estamos colocando no prato, mesmo, ou principalmente, quando vem de marcas famosas. Número 5. A conexão com insetos nas balas de goma. Vamos mergulhar em um ingrediente surpreendente que está presente em um dos doces mais adorados por crianças e adultos: as jelly beans, aquelas balinhas de goma coloridas, doces e brilhantes. Antes que você entre em pânico, vale esclarecer que o sabor não vem de partes de inseto, mas o brilho sim. Esse brilho reluzente que reveste as balas é fruto de um composto chamado goma laca, também conhecido como shellac. Essa substância é secretada por insetos fêmeas chamados lackbugs. Literalmente, elas produzem esse revestimento, que depois é colhido, purificado e transformado em um tipo de verniz comestível. O shellac é dissolvido em etanol. Sim, o mesmo tipo de álcool usado como combustível. E pulverizado sobre os doces, criando aquele acabamento brilhante e irresistível. Embora algumas empresas tenham buscado revestimentos alternativos em resposta às reclamações de consumidores, muitas ainda utilizam o shellac. Para quem prefere evitar qualquer produto de origem animal, ou de origem insetal nesse caso, essa prática pode ser bastante indigesta. Mais um motivo para ler com atenção os ingredientes do que parece apenas uma guloseima inocente. Número 4. Monóxido de carbono na carne. Monóxido de carbono. Sim, o mesmo gás que pode matar se inalado em grandes quantidades. Agora, imagine saber que ele está presente em certos tipos de carne que você compra no supermercado. Parece inacreditável, mas é verdade. Esse gás tóxico é usado em embalagens de carnes a vácuo para preservar o frescor e manter a coloração avermelhada da carne por mais tempo. Isso dá a falsa impressão de que o produto está mais fresco do que realmente está. O que, convenhamos, é uma tática um tanto desonesta. A aplicação do monóxido de carbono serve para prolongar a validade, reduzir perdas e, claro, aumentar os lucros das empresas. Mas a ideia de que um gás letal esteja sendo utilizado no processo de embalagem dos alimentos que levamos à mesa é, no mínimo, perturbadora. Mesmo sendo aprovado por algumas agências reguladoras, muitos especialistas questionam se os riscos potenciais compensam os benefícios estéticos. Como amante de carnes, é difícil aceitar que um produto tão perigoso seja parte da cadeia de produção de alimentos. Número 3.
proteína de soja hidrolisada e glutamato monossódico, MSG. Os nomes podem parecer técnicos e difíceis de entender, mas é essencial saber o que exatamente significam e por que deveriam nos preocupar. A proteína de soja hidrolisada, por si só, não é necessariamente prejudicial. O problema surge no modo como ela é processada. Durante esse processo, costuma-se adicionar glutamato monossódico, o famoso MSG. Esse composto é amplamente utilizado como realçador de sabor e está presente em muitos alimentos industrializados. E por mais que melhore o gosto, seu uso tem sido alvo de muitas críticas. Diversos consumidores relatam sensibilidade ao MSG, como dores de cabeça, náuseas e outros sintomas. Por isso, há movimentos em diversos países que defendem a eliminação do composto de alimentos industrializados. Infelizmente, devido ao fato de ele estar incorporado no processo de produção da proteína, muitas vezes o glutamato não é mencionado claramente nos rótulos. Isso deixa os consumidores completamente desinformados sobre o que estão realmente consumindo. E aí, como confiar no que está no seu prato? Número 2. Vestígios de roedores nos seus temperos. Agora vamos entrar em um tema que pode ser especialmente incômodo: roedores. Se você assistiu ao filme O Esquadrão Suicida, talvez tenha até simpatizado com ratos por causa da personagem Cleo. Mas não se engane, ratos são vetores de doenças e podem deixar resíduos perigosos em alimentos. Ervas secas, sementes de erva doce, gengibre em pó. Todos esses temperos podem estar contaminados com fezes de ratos. Isso ocorre porque os ambientes agrícolas e depósitos onde esses produtos são armazenados muitas vezes apresentam atividade de roedores. Embora a FDA reconheça a possibilidade dessa contaminação, ela normalmente só toma medidas quando os níveis ultrapassam os chamados limites aceitáveis. Ou seja, até certo ponto, é permitido ter cocô de rato na sua comida. Você talvez já tenha ouvido aquela lenda urbana de que urina de rato em latas de refrigerante pode causar doenças graves, e de fato o risco real de contaminação por essa via é baixo. Mas saber que restos de roedores podem estar presentes nos temperos que usamos todos os dias é um bom lembrete da face nada glamourosa da produção de alimentos. A única defesa é a informação. Número 1. A verdade sobre a gelatina. A gelatina é um ingrediente amplamente reconhecido, presente em sobremesas, balas, alguns medicamentos e até produtos de beleza. Os rótulos até costumam indicar que o produto contém gelatina, mas raramente explicam do que exatamente ela é feita. E aí está o choque. A base da gelatina é uma proteína, o que parece inofensivo à primeira vista. No entanto, para extraí-la, é necessário ferver partes de animais, como pele, tendões, ligamentos e ossos de bois e porcos. Sim, tudo aquilo que normalmente seria descartado acaba virando sobremesa. O principal papel da gelatina nesses produtos é funcionar como agente espessante, responsável por dar estrutura a guloseimas como gelatinas coloridas, balas de goma e pudins. Mas o uso da gelatina vai muito além. Ela também é usada para clarificar bebidas como vinho e está presente nas cápsulas de diversos medicamentos. O mais curioso é que a gelatina também aparece em cosméticos e produtos de cuidados com a pele. Isso significa que, ao passar aquele creme hidratante no rosto, você pode estar aplicando, literalmente, um pouco de porco ou boi na pele. Esse ingrediente multifacetado revela muito sobre como a indústria de alimentos e cosméticos reutiliza partes de animais de formas que muitos de nós nunca imaginaríamos. E nos obriga a pensar: será que sabemos mesmo o que estamos usando e comendo todos os dias? E aí, depois de tudo isso, ainda dá para olhar para o seu prato do mesmo jeito? A verdade é que o que comemos muitas vezes tem uma história bem menos saborosa do que imaginamos. Ingredientes inesperados, práticas escondidas e decisões industriais que priorizam lucro acima da transparência podem transformar até os alimentos mais queridos em verdadeiros vilões da cozinha. Mas calma, a intenção aqui não é te deixar paranoico, e sim consciente. Estar bem informado é o primeiro passo para fazer escolhas melhores, exigir mais das marcas e, quem sabe, repensar alguns hábitos. Agora queremos saber de você. Qual desses alimentos você nunca mais vai encarar do mesmo jeito? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!